E aí pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 39 até a 44, tá? Sobre oração subordinada substantiva. Nós vimos dois tipos de orações subordinadas substantivas, as predicativas e as subjetivas, tá bom? Coloquei esse quadro aqui hoje em homenagem ao meu grande amigo palmeirense Bonomo, tá, Bonomo? Isso aqui é uma homenagem singela para você, tá certo? Vamos lá então, ó. Aqui na página 39, na verdade, ó, nós temos um anúncio, né, institucional. Vou focar aqui na tela para ficar mais fácil da gente visualizar, ó. Peço só um pouquinho de paciência, às vezes que pode ser que trave, tá? Então lá na página 39 nós temos esse anúncio do Greenpeace, né, que é uma ONG, né, que trata de assuntos do meio ambiente, né? E a gente percebe que no anúncio é uma floresta, né, com um desmatamento em forma de uma motosserra, tá? E o título, os sinais são preocupantes, tá? Ele tem outras informações falando das consequências do desmatamento aqui embaixo, tá bom? Daí tá perguntando assim, ó. O anúncio publicitário impresso é um texto multimodal, constituído por elementos visuais e verbais. Analise como se dão essas relações no anúncio lido e marque as afirmações corretas, tá? Só para a gente relembrar, um texto multimodal é aquele que faz uso de vários recursos, né, para que o interlocutor, né, a pessoa que está lendo, possa entendê-lo, né? Então ele pode fazer uso de expressões faciais, alguns gestos, né, alguns elementos estéticos, né, como foi usado aqui, ó, o desenho da motosserra, tá? Se fosse um anúncio na televisão, alguns sons diferentes, então ele vai envolver o telespectador, o leitor, o interlocutor de várias maneiras, tá? Sempre com caráter reflexivo, né? Então, assim, a publicidade ela precisa fazer esse ponto reflexivo, tá? Para que a mensagem seja absorvida por quem está lendo, tá? Então, as duas alternativas corretas aqui são as letras B e C. Por quê? Ó? Na letra A está falando que o título é perfeitamente compreensível sem a imagem. Tá? Sem a imagem, a gente não conseguiria entender o que o anúncio está querendo dizer. Tá? E a D está falando que a palavra sinais remete à imagem sugerida da motosserra, mas só é compreendida quando se considera o corpo do texto do anúncio. Na verdade, não, né? A proposta do anúncio eu poderia entender, né, sem o texto. Se eu colocasse, né, apenas essa imagem da mata e esse desenho do desmatamento em forma de uma motosserra, né, a gente já teria algum conhecimento para entender do que se trata, tá? Então, as letras B e C estão corretas, né, porque para se entender quais são os sinais e por que são preocupantes, é necessário recorrer à imagem e ao corpo do texto, né? Daí tem uma complementação da ideia, né? E a C, na imagem, a representação de uma grande área verde e uma clareira indicativa de desmatamento, né, que é o desenho da motosserra, relacionam-se ao título, né, sinais, tá? E preocupantes, a vasta extensão do desmatamento pelo tamanho da motosserra, tá? Então, bem fácil da gente entender aí, tá? A 30, há várias imagens reais, né? Por exemplo, aqui, ó, do lado a gente tem uma imagem real de desmatamento, que registra o desmatamento, porém, utilizou-se uma imagem que sugere o desmatamento de determinada área da mata. Por que se fez essa escolha? Então, foi uma opção, né, estratégica da publicidade, né? Então, para chamar mais atenção, né, se colocasse uma imagem de desmatamento normal, né, talvez o impacto seria menor do que uma imagem montada como da motosserra, tá? Então, por isso que se utilizou aquela imagem, tá? A B. Na imagem do anúncio ocorre uma metonímia, pois a motosserra está sendo utilizada para representar o desmatamento, tá? O que seria essa metonímia? Vamos ler aqui do lado, ó.
é uma figura de linguagem em que um elemento é utilizado para se referir a outro como base de algum tipo de contiguidade, causalidade ou interdependência. Há vários tipos de metonímia, e esse recurso de linguagem não ocorre somente no texto verbal, mas também pode ser empregado em texto visual e verbo visual. Vamos entender aqui primeiro o que seria essa metonímia. Deixa eu voltar aqui para mim. Tá, então, metonímia é uma figura de linguagem, tá? Ela é utilizada bastante no texto poético e também na publicidade, tá? A gente tem que tomar certo cuidado com figuras de linguagem dentro do nosso texto argumentativo, por exemplo, né? Que o sentido figurado, né, ele é mais poético, né? E usado também na publicidade, tá? Então, num texto dissertativo tem que ser algo mais claro, tá bom? Então, por exemplo, como a gente pode definir metonímia? Ó? Quando você fala assim, fui no mercado e comprei 2 pacotes de Bombril. Todo mundo sabe que o Bombril é uma marca, não é? O correto seria a gente falar uma palha de aço ou esponja de aço, né? Que na verdade é o produto da marca Bombril. Mas todo mundo já se acostumou a falar Bombril. Então isso é uma metonímia que se cristalizou-se, tá? É uma forma que todo mundo está acostumado a falar, tá? Então, na verdade, essa metonímia é uma expressão que a gente usa de uma forma corriqueira porque todo mundo está acostumado a usar, tá? Ela pode também acontecer assim, ó. Eduardo comeu 3 pratos de macarrão. O que o Eduardo comeu? O macarrão. Ele não comeu prato, tá? Mas a gente fala, Eduardo comeu 3 pratos de macarrão. Então aqui também é como se fosse o quê? Uma metáfora cristalizada, tá? Que todo mundo está acostumado a falar, tá? No exemplo ali da motosserra, ó, a gente tem um exemplo bem típico, tá? Que aparece bastante, tá? Então, a motosserra. A motosserra é um instrumento que serve para cortar árvores, né? Então, a causa da motosserra a causa do desmatamento é a motosserra. Na verdade, não. É o homem que utilizou a motosserra para cortar as árvores. Mas assim, o símbolo motosserra, né, também é algo cristalizado. As pessoas já olham para aquilo e já lembram da ideia de desmatamento. Então, quando se coloca uma motosserra no ambiente de uma floresta, logo já vem à mente, né, essa ideia de desmatamento. E isso também é uma metonímia, tá? Então, resumindo, metonímia é como se fosse uma metáfora, tá? Uma comparação que se cristalizou, se as pessoas estão acostumadas a entender daquele jeito, e a imagem por si só, a palavra por si só, ela já é explicativa, tá? Se você for pensar de uma maneira mais reflexiva, levar ao pé da letra, a gente vai ter um outro entendimento, tá? Mas dessa forma a gente já consegue entender, né, essas relações que essas palavras podem estabelecer na língua, né? Por exemplo, né, um parecido com a motosserra que aparece bastante, né? No passado, os reis mataram pelo ouro. Né? Na verdade, esse ouro está no sentido de riquezas, né? Então os reis não mataram pelo ouro bruto em si, né? Eles mataram por aquilo que o ouro ia proporcionar a eles, tá? Então é um exemplo que aparece bastante também, tá? Então voltando lá na nossa questão, ó, a ideia da motosserra. Então a motosserra ela vai simbolizar o desmatamento, porque é o objeto utilizado para cortar árvores. Mas não significa que foi a motosserra que foi lá sozinha e cortou,
tá? Então, quando eu uso algum termo, alguma palavra, né, que está cristalizada, né, que só de a gente olhar, só de a gente olhar para ela ou ver a palavra, a gente já vai lembrar de um outro fato, isso é uma metonímia, tá bom? O título do anúncio é formado por um período simples. A gente sabe que período simples, né, é uma oração, um único verbo. Então, tenho lá, os sinais são preocupantes, certo? Quais os núcleos desses termos? Então, eu sei, vocês são espertos, né? Sujeito, né? Os sinais, palavra mais importante, substantivo, sinais, né? Que é o núcleo. Aqui, ó, tem um verbo de ligação, predicativo do sujeito, característica de sinais. Se eu tenho o predicativo do sujeito, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito, tá? Então, sinais e preocupantes, tá? Esse predicado é verbal ou nominal? Sabemos já que é um predicado nominal. Deixa eu colocar aqui, tá enxergando aí? É um predicado nominal, porque é um nome, o núcleo é um nome, já que o verbo é de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. E a função sintática de preocupantes, predicativo do sujeito, tá? Todas as vezes que aparecer a pergunta função sintática, vocês vão ter que analisar dentro da sintaxe, tá? Então, vai dizer se é um predicativo do sujeito, ou se é um sujeito, ou se é um objeto direto, tá? Daí tem essa parte do texto aqui, ó. Desmatamento no Brasil precisa virar coisa do passado. A destruição das florestas é responsável por mais de 60% das emissões brasileiras de gases que causam mudanças no clima do planeta. Além disso, o desmatamento interfere diretamente no papel das florestas, como reguladoras das chuvas, prejudicando a produção de alimentos na maior parte do Brasil. Os consumidores já deram seu recado. Não querem produtos originários de desmatamento. Seja parte da solução. Faça sua doação ao Greenpeace. Acesse nosso site. O texto estabelece relação entre o desmatamento de florestas brasileiras e a agricultura, né? Porque a maioria do desmatamento é para agricultura, né? A gente tem grande parte hoje no Brasil para pecuária, né? Para se plantar pastos, né? Mas nesse caso está direcionado à agricultura, tá? 33. Aqui e no mundo todo, os consumidores já deram recado. Aqui se refere à palavra destacada. O aqui seria a palavra Brasil, que foi citada no parágrafo anterior. Então, eu já sei que é o Brasil, certo? 34. O corpo do texto... Opa, foi muito, volta. Aí, o corpo do texto tem função argumentativa, tá? O que seria argumentativa? Convencer alguém, né, a mudar de opinião, dar um argumento para isso, né? Que estratégia ou estratégias foram utilizadas nesse caso, né? Então, ele vai apresentar o quê? Dados numéricos e científicos como argumentos para defender a ideia de que a situação de desmatamento no Brasil é preocupante, tá? Então, a gente sabe que isso é uma estratégia argumentativa, colocar um dado para que a pessoa de fato acredite naquilo, tá bom? O slogan Desmatamento Zero Futuro do Brasil está relacionado à ideia exposta em que parte do corpo do texto? Então, lá no Brasil tem terra suficiente para produzir mais e melhor sem novos desmatamentos. Portanto, é possível ansiar pelo fim do desmatamento, tá? 36. Compare os dois períodos. Ó. Eu tenho aqui, o desmatamento das florestas brasileiras é preocupante. É preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Qual a função sintática os trechos destacados exercem? Tá? Lembra que a gente falou? Função sintática você vai analisar dentro da análise sintática, tá? Aqui, ó, o desmatamento das florestas. O que é preocupante? O desmatamento das florestas. Então, aqui nesse primeiro trecho, esse trecho grifado, essa parte grifada, seria
o sujeito da minha oração, certo? E aqui, pessoal, é preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Nesse caso, já vai cair na oração subordinada substantiva subjetiva. Lembra que nós falamos, tá? Eu não tenho sujeito na oração principal. Qual que é a minha oração principal? É preocupante, tá? É preocupante o quê? Que as florestas brasileiras sejam desmatadas. Então, o meu sujeito está aqui. Olha a conjunção integrante, tá? Se eu tenho sujeito aqui, oração subordinada substantiva subjetiva. Então, nos dois casos, né, exerce a função de sujeito, tá? Qual dos períodos é composto? Tá no segundo, porque eu tenho duas formas verbais, eu tenho dois verbos, tá? Aqui, então, o período composto por subordinação ou coordenação, nós já falamos bastante, tá? Então, nós vamos lá para o exercício. Após relembrar sobre o período composto, especifique se o período composto indicado no item anterior é formado por coordenação ou por subordinação. Nós já sabemos, né, que... Vamos subir mais um pouco. Aqui é preocupante alguma coisa. Então, essa oração aqui, ela depende dessa primeira para ter sentido, né? Que as florestas brasileiras sejam desmatadas, tá? Então, eu tenho um período composto por subordinação, tá? Em qual caso a parte não destacada é preocupante? É a oração principal, tá? Na segunda, né, que é a primeira parte lá, tá? Na outra é uma oração só, né? Então, a primeira parte é a minha oração principal. Aquilo que estiver com a conjunção integrante, eu chamo de oração subordinada, tá bom? Descreva a estrutura de é preocupante. Olha o verbo de ligação é terceira pessoa do verbo ser, mais o predicativo, né? Predicativo do sujeito. O verbo da oração é preocupante está flexionado na terceira pessoa do singular, né? Eu sou, tu és, ele é. Que palavra liga as orações nesse período composto? Palavrinha que nós aprendemos já, né? O que é uma conjunção integrante. Além do que, nas orações subordinadas substantivas podem aparecer o se, tá? Mas a maioria que vai aparecer é o que. Dentre as orações subordinadas destacadas a seguir, a que exerce função de sujeito é... Opa, vamos dar uma olhada aqui então, ó. Você sabia que o desmatamento tinha um impacto tão grande nas mudanças climáticas? Quem que sabia? Você. Onde que está o sujeito? Na oração principal. Então, não assinalo essa. O desmatamento ocorre para que o solo vire pastagem. O desmatamento, o meu sujeito. Então, oração principal, então também não é. E a C, é preciso que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente, tá? Qual que é o sujeito? Cada um, né? Então, tá onde? Na oração subordinada, tá? Então, a letra C é a correta, tá? A D não é porque o sujeito tá aqui, ó. Antes da oração subordinada, tá? Os consumidores já deram o recado, não aceitam esses produtos, tá? Então, o sujeito tá aqui, os consumidores, tá? Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva, o sujeito não pode estar na oração principal, tá? Oração principal é a primeira parte que não tem a conjunção que ou a conjunção se. Como a oração subordinada substantiva subjetiva funciona como sujeito da oração principal, evidentemente não pode haver esse termo na oração principal, né? Assinale a alternativa em que a oração destacada é subordinada substantiva subjetiva, tá? Letra A, ó, está previsto para amanhã que essa campanha será lançada. Sujeito, essa campanha, tá? Então, aqui na oração principal, ó, está previsto para amanhã, eu não tenho sujeito,
tá? Aqui você vai falar, mas eu não tenho sujeito, espero. Quem que espera? Eu espero, sujeito oculto, tá? Então, se eu tenho sujeito e ele é oculto, não vai ser subjetiva, tá bom? O importante é que a campanha dê resultados. Olha, o meu sujeito é importante. Naquele momento, ele soube que a campanha seria um sucesso. Qual que é o sujeito? Ele, tá? Então, aqui só para a gente relembrar, ó, um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva apresenta as seguintes características que nós falamos na última aula. A oração subordinada vem depois da principal, após a principal. Não pode haver sujeito na oração principal. Não pode haver sinal de pontuação entre as orações, tá? 3 regrinhas para a gente lembrar aí, tá? Vamos lá, na 43. Cuidado para não confundir a oração subjetiva com a predicativa. A gente não vai confundir, por quê? Porque a gente já sabe que não pode ter sujeito na subjetiva, na oração principal, tá? A verdade é que Tite neutralizou o debate. Vamos separar as orações, ó. Primeira oração, a principal, a verdade é que Tite neutralizou o debate, é minha oração subordinada, substantiva, tá? Tem o sujeito aqui? Tem o sujeito, a verdade, então ela não é subjetiva, tá? Copie a oração principal, indique seus termos. Então eu tenho, ó, a verdade é o sujeito, mais o é, que é verbo de ligação. Como se classifica o verbo dessa oração? Já falamos que é de ligação, né? Que função exerce a oração subordinada? De predicativo do sujeito. E como que eu classifico essa oração? Oração subordinada substantiva predicativa. O que uma oração subordinada substantiva predicativa tem que ter? Sujeito e verbo de ligação. Se eu tenho sujeito e verbo de ligação, tá? A minha oração vai ser subordinada substantiva predicativa, tá bom? Ó, isso que está falando aqui, o verbo da oração principal deve ser de ligação, não pode haver predicativo na oração principal, né? Ele vai estar na subordinada, não pode haver sinal de pontuação, tá? Entre as orações. Fácil, né? Compare as seguintes construções. O essencial é que todos colaborem com a campanha. É essencial que todos colaborem com a campanha. As orações apresentam a mesma classificação? Vamos dar uma olhada, ó. Qual que é o sujeito aqui? O essencial. Qual que é o sujeito aqui? Todos, tá? Onde que está o sujeito dessa primeira? Na oração principal. E aqui, na oração subordinada, tá? Então, não. Em um, ela é predicativa, pois a oração principal é formada por sujeito, tá? E o verbo de ligação. E em 2, ela é subjetiva, pois a oração principal é formada por verbo de ligação, o é, acompanhado do predicativo essencial, tá? E não tem sujeito na oração principal. Certo até aí? Ó, agora vamos nas reduzidas, tá? Depois nós vamos fazer vários exercícios de reduzidas que eu acho que são um pouco mais complexas, tá? Em uma empresa foi afixado no mural um cartaz com o seguinte texto: prezados colaboradores, em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. De acordo com a norma reguladora 17, ergonomia, a temperatura deve ficar entre 20 e 23 graus Celsius. Solicitamos a compreensão de todos. Quais orações formam o primeiro período do texto? Ó, em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado, tá? Então aqui é conveniente ligar o ar-condicionado. Algum dia é só uma marcação de tempo, né? Mas a minha oração começa a partir daqui, tá? É conveniente ligar o ar-condicionado. Copie a oração principal e indique sua estrutura, ó. Marcação de tempo, adjunto adverbial de tempo, em alguns dias,
é verbo de ligação conveniente, predicativo do sujeito. Olha só, então eu não tenho sujeito nessa oração principal, então eu já sei que ela é subjetiva, né? E que função exerce a oração subordinada, então, de sujeito? O sujeito está nela. Se o sujeito está aqui na oração subordinada, ela é subjetiva, tá bom? A conjunção ligando a oração subordinada principal não tem, né? O verbo da oração principal está flexionado? Justifique sua resposta. Não, ele não está flexionado, ele está no infinitivo. Olha o ligar. Classifique a oração subordinada do período. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva de gerúndio, tá? Então, vamos tentar desenvolver essa oração, ó. Deixa eu colocar aqui na... Tá, então vamos tentar desenvolver essa oração, tá? Para a gente entender melhor essa parte, ó. Então ali tá falando, ó. Vou colocar só, não vou colocar o adjunto adverbial, vou colocar só é conveniente ligar o ar condicionado, tá? Então tem aqui é conveniente a minha oração principal. Ligar o ar condicionado é a minha oração subordinada, tá? Porque essa depende dessa para ter sentido completo, tá? Se eu fosse transformá-la numa oração desenvolvida, uma oração subordinada substantiva desenvolvida, eu tenho que usar a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se, tá? Como que ficaria então? É conveniente que se ligue o ar condicionado, tá? Então percebam, ó, nós reduzimos, ela é reduzida por quê? Porque eu não tenho que e eu fiz alteração no verbo, eu diminuir, tá certo? Então é isso, pessoal. Tá, daí agora vocês precisam fazer alguns exercícios do caderno de atividades, tá? Conforme o cronograma que nós colocamos lá para vocês, tá certo? Obrigado, até a próxima.